Às vezes, uma única pergunta, simples em sua forma e formulação, pode ter um impacto mais profundo na psique do que você imagina. Uma pergunta feita no momento certo revela que algo dentro dela começou a se agitar, mesmo que ela ainda não tenha reconhecido isso. Se você ainda está assistindo ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de qual país você está assistindo, para que você possa continuar fazendo parte do mundo da psicologia emocional. Seguir este canal não é apenas assistir, é compreender a natureza dos relacionamentos humanos e da psicologia emocional, que explica como os sentimentos e o apego são formados na psique. O apego nem sempre surge de repente, nem é determinado apenas por palavras diretas ou ações óbvias. Muitas vezes começa com uma pergunta aparentemente inocente, mas na verdade é um sinal de uma mudança interna significativa nas emoções de uma pessoa. Este vídeo não tem a intenção de lhe dar truques, frases mágicas ou métodos de manipulação. O objetivo deste texto é ajudar você a entender o que acontece na psique humana quando uma mulher começa a desenvolver um vínculo emocional e como isso pode se manifestar por meio de uma simples pergunta. Os seres humanos, por natureza, só fazem perguntas quando se sentem seguros, emocionalmente curiosos ou desejam intimidade. A pergunta que discutiremos hoje não é feita por acaso. Ela é o resultado de um acúmulo de sentimentos internos que começa com a observação, depois o interesse e, finalmente, a necessidade de compreender. A mente humana não questiona assuntos triviais, mas sim o que se tornou importante. Em relacionamentos, muitas pessoas se concentram no que é dito explicitamente, mas a psicologia nos ensina que o que é perguntado costuma ser mais importante do que o que é dito, porque a pergunta revela uma necessidade e um desejo, e demonstra sinais de apego. As perguntas revelam mais do que as palavras. Elas são um reflexo de uma luta interna e do desejo de descobrir o que é realmente importante no relacionamento. Quando uma mulher começa a desenvolver um relacionamento romântico, sua mente não lhe diz diretamente, eu amo essa pessoa. O que realmente acontece é que a mente dela começa a buscar segurança, continuidade e significado. E é aí que surge a pergunta. A pergunta pode ser muito simples, como: você age assim com todo mundo ou só comigo? É aqui que a maioria dos erros acontece. Muitos homens ouvem essa pergunta e pensam que é apenas uma brincadeira, uma curiosidade passageira ou até mesmo um leve ciúme. Mas em psicologia, essa pergunta nunca é trivial. Significa que a mente dela começou a comparar. As comparações só acontecem quando alguém se torna importante. Quando uma mulher pergunta, você age assim com todo mundo? Ela não está apenas buscando informações. Ela está buscando o seu lugar na sua vida. Essa pergunta indica a transição da observação para a avaliação emocional. Nessa fase, ela ainda é cautelosa, mas começa a perceber algo que não quer interpretar mal. O apego não equivale ao amor completo, mas sinaliza o início de uma conexão psicológica. Sua presença não é mais neutra na vida dela. Sua ausência é notada e sua presença tem um impacto. Um ponto que muitos ignoram é que essa pergunta só é feita quando uma mulher se sente segura com você. Ela não a faria para alguém em quem não confia ou com quem não se sente à vontade. Na psicologia, essa pergunta reflete um conflito interno. Uma parte dela deseja proximidade, enquanto outra anseia por proteção. Portanto, a pergunta é formulada indiretamente para evitar parecer vulnerável. É importante entender que o apego de uma mulher nem sempre é explícito. Às vezes é muito silencioso e aparentemente racional, mas profundamente emocional. Quando ela faz essa pergunta, está tentando entender. Sou especial? Tenho um lugar diferente? Esse sentimento que estou começando a ter tem fundamento na realidade? Muitos homens respondem automaticamente, sarcasticamente ou na defensiva, o que é um grande erro psicológico, porque a resposta não é apenas em palavras. É uma mensagem emocional. Antes de discutirmos como responder, precisamos entender por que essa pergunta específica sinaliza o início do apego. Na psicologia emocional, uma pessoa só se importa em ser especial quando se sente atraída por alguém. Se você fosse apenas uma pessoa comum na vida dela, ela não se importaria
se você a tratasse como qualquer outra pessoa. Mas ela pergunta porque a ideia de que você possa ser igual a todos a incomoda internamente, mesmo que ela não admita. É aqui que começa o ciúme psicológico silencioso. Não o ciúme possessivo, mas o ciúme de status. Ela quer saber qual é o seu lugar. Esse tipo de ciúme é o primeiro indicador de um apego saudável, se abordado conscientemente. O problema é que muitas pessoas interpretam essa pergunta superficialmente, pensando que é um teste, um jogo ou uma tentativa de controle, enquanto a psicologia explica que é a expressão de uma necessidade interna de compreensão. Mais importante ainda, essa pergunta só surge após um período de interação. Conversas, risos, interesse mútuo e talvez silêncios confortáveis. Não surge do nada. Quando uma mulher começa a desenvolver sentimentos por você, a mente dela começa a conectar as emoções à sua identidade e ela começa a se perguntar: quem é essa pessoa para mim? Ele é apenas um amigo? Pode ser mais do que isso? Eu me sinto segura? Essa pergunta é a primeira tentativa mental dela de organizar esse caos interno. E aqui está um ponto crucial. Essa pergunta nem sempre é formulada da mesma maneira. Às vezes, ela vem em formas diferentes, como: você gosta dessa abordagem com todo mundo? Ou você sempre fala assim? Ou muitas garotas falam com você assim, não é? O significado é o mesmo, mesmo que as palavras mudem. Eu sou especial ou não? Precisamos entender que desenvolver sentimentos por você não é uma fraqueza. É uma resposta psicológica natural quando uma pessoa se sente à vontade, aceita e confortável. Mas a direção do relacionamento após essa pergunta é determinada pela sua reação. Não apenas pelo que você diz, mas por como você diz e pela energia emocional que você transmite. Esse momento é muito crítico. Ele pode aprofundar a conexão, semear dúvidas ou fazê-la se retrair internamente sem perceber. Muitas mulheres não terminam um relacionamento repentinamente, mas sim emocionalmente. As perguntas diminuem, a curiosidade se esvai, o interesse se dissipa, e tudo isso começa depois de uma resposta que ela não deu conscientemente. Mais importante ainda, essa pergunta indica que ela está começando a te ver como um parceiro em potencial, não apenas um conhecido passageiro. O potencial é o estágio psicologicamente mais perigoso, pois carrega tanto esperança quanto medo. Nessa fase, a mulher é muito sensível ao tom de voz, aos detalhes e às pequenas palavras. Uma palavra pode tranquilizá-la, enquanto outra pode fazê-la erguer uma barreira. Surpreendentemente, a maioria dos homens acredita que o apego começa quando uma mulher diz "eu te amo", quando na realidade começa muito antes, com apenas uma pergunta. F. Na próxima sessão, compreenderemos o significado dessa questão em um nível mais profundo. Como distinguir entre apego genuíno e curiosidade passageira, e como agir psicologicamente de forma madura, sem manipulação ou medo, sem se perder ou perder a outra pessoa. É aqui que começa a verdadeira diferença na compreensão psicológica.